Começamos então com 2 correntes, viramos o nosso trabalho. Laçamos e fazemos 2 pontos altos fechados juntos. Então, minha gente, percebam que eu mantenho na agulha. Agora eu laço e arremato tudo. Veja só que eu encerro este motivo, né? Neste momento. Eu laço e eu vou trabalhar os 3 pontos altos seguintes. Então, o primeiro, o segundo, o terceiro. Novamente, 3 correntes no primeiro arco, ponto baixo. 3 correntes no segundo arco, ponto baixo. 3 correntes. Lace e faça os 2 pontos altos. Então, aqui é o primeiro e aqui você tem o segundo. Você vai observando que exatamente no momento em que este ponto abacaxi se encerra, este está obtendo a sua, ou melhor, o seu aumento, aonde ele tem 3 arcos de correntes. Sempre vai bater o final do ponto abacaxi de um com 3 arcos do próximo ponto abacaxi que está sendo trabalhado. No caso, você faz 1 e 2 correntes, ou melhor, 3, lace, e você vai trabalhar o seu ponto alto normalmente. Na verdade, você fará 2 pontos altos, um em cada ponto de base. Você está novamente desenhando aqueles 2 pontos que você sempre tem no centro do seu motivo. Na sequência, no próximo ponto, você vai trabalhar o aumento para receber o próximo conjunto de pineapples. Então, você vai fazer 3 correntes, vai laçar e no próximo ponto você vai trabalhar 2 pontos altos intercalados de 2 correntes, porque é a partir daqui que vai acontecer os pineapples, ok? Faça 3 correntes, lace e você vai fazer o ponto alto. Então, 2 pontos altos aqui na sequência é o que você vai fazer. Faça 3 correntes e prenda com ponto baixo no primeiro arco. 3 correntes novamente, prende com ponto baixo no segundo arco. 3 correntes novamente, lace e você vai executar então 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Olhem lá. Novamente, você observa o outro espaço para o abacaxi aqui aparecendo. Na sequência, 1, 2 e 3 correntes e lace. Você vai fazer o aumento sobre o primeiro ponto alto. Então, 2 pontos altos intercalados de 2 correntes. É o que você obtém aqui. Faça 3 correntes e lace e você vai executar o seu pineapple sobre o segundo ponto alto. Então, a terceira passada, a quarta e aqui, aqui a quinta passada. Laço e eu vou arrematar tudo, laço e fecho. Olha lá a situação aqui, veja só, né? Já se formando. Novamente, nós vamos então trabalhar os pontos altos do próximo motivo. Então, aqui, você vai me acompanhando. Nós vamos executar, então, 2 correntes, lace e olha, nós temos aqui os 5 pontos, né? Você vai trabalhar os 5, não, perdão, os 3 pontos. Você vai trabalhar 3 pontos altos fechados juntos para encerrar também este motivo. Olha que a situação, ó, fica fechadinho. Tá vendo? Você vai fazer 1, 2 e 3 pontos, são 3 correntes e vai trabalhar o seu pineapple. Então, primeira, segunda, terceira, quarta e quinta passada. Arremata tudo, laça, fecha, 2 correntes e prepara lá o seu
aumento, que é 2 pontos altos intercalados de 2 correntes. Olhem lá. Novamente, você tem 2 motivos. Deixa eu alargar aqui. 2 motivos abacaxis, ó. Um aqui e o outro aqui encerrado. Então, veja só, deixa eu... Olha lá, ó. Tá dando para ter a noção, né? Você já vai observando aí todos os motivos sendo encerrados e sendo iniciados. Bom, gente, nesta etapa é a primeira vez que nós executamos esta sequência de pontos, porque agora nós temos pela primeira vez 2 cordões, veja, 1 e 2 cordões de pineapples acontecendo ao redor de ponto abacaxi. Então, o que vai acontecer? Eu preciso unir estes 2 cordões, eles vão virar um só. Mas como isto acontece? Então, é assim, você vai fazer 3 correntes e vai virar o seu trabalho. Até aí, tudo bem, né? Vai laçar e vai trabalhar o seu primeiro pineapple. Então, a primeira passada, segunda, terceira, a quarta e a quinta. Laça, arremata tudo, laça e fecha o seu pineapple. Tudo bem? Você fará então 2 correntes e laçará. Nesse ponto alto, você mantém a questão do aumento. Então, 2 pontos altos intercalados de 2 correntes. Até aí, tudo bem. Olha lá. Bom, aqui é que a coisa já começa a ganhar uma outra proporção, porque você laçará e trabalhará sobre este único ponto que foi gerado na carreira anterior do ponto abacaxi encerrado, um ponto alto. Olha aqui a situação, ó. Olha aqui, veja. Olha lá. Um ponto alto foi gerado. Você fará 1, 2 e 3 correntes e sobre este pineapple você fará um ponto baixo. Olha aqui, nós já estamos unindo. Novamente, 1, 2 e 3 correntes e você laça. E você aqui, veja só, você aqui tem mais um espaço que vai receber o pineapple. Só que, como aqui tem pineapple, aqui é aumento. Então, 2 pontos altos intercalados de 2 correntes, primeiramente. Faça 3 correntes, lace, e no segundo ponto alto, sim, você vai fazer o seu pineapple. Então, primeira, segunda, terceira, quarta e quinta passada. Laça, você vai arrematar tudo, vai laçar e vai fechar. Olha lá, tá vendo que os cordões estão se aproximando, né? Antes havia uma separação, agora eles já estão se unindo e vão se unir mais. Na sequência, 2 correntes e você já laça. Observe os 3 pontos altos, você volta a trabalhar 3 pontos altos. Então, 1, aqui 2 e aqui 3. Cordão de 3 correntes, no primeiro arco, ponto baixo. 3 correntes, segundo arco, ponto baixo. 3 correntes, terceiro arco, ponto baixo. 3 correntes e lace, porque você vai executar 2 pontos altos na sequência. Vá vendo a situação, ó. Olha como que está abrindo o nosso motivo abacaxi que tá nascendo agora, porque agora você tem este e você tem este. Tudo bem, gente? Até aí eu acho que nós estamos tranquilos. Na sequência você fará então 3 correntes e já pode laçar, porque o primeiro ponto alto recebe pineapple. Primeira passada, segunda, terceira, quarta e quinta passada. Laço, vou aqui
arrematar tudo, uma nova laçada para fechar. Olha lá, eu começo a criar do lado deste ponto abacaxi o cordão de pineapples. Por isso que eu preciso unir esses dois, porque ao redor do abacaxi somente 2 cordões podem existir e não 3. Esses 2 viram um e aí eu continuo tendo 2 ao redor deste ponto abacaxi. Perceberam? Ok, na sequência, 2 correntes e eu laço sobre este ponto alto, o aumento, que são 2 pontos altos intercalados de 2 correntes, tudo no mesmo ponto de base. Faço 3 correntes e já laço. Vou fazer os 2 pontos altos, aonde eu sempre tenho, na verdade, para separar os pontos abacaxis, né? Os motivos abacaxis sempre são separados por 2 pontos altos. Faço 3 correntes e já laço. Vou trabalhar 2 pontos altos. Olhem lá. E eu volto a trabalhar as 3 correntes, os cordões de correntes, que são aqui, olha, fechados, presos nos arcos anteriores com pontos baixos. Novamente 3 correntes e aqui eu faço ponto baixo. 3 correntes, novamente ponto baixo. 3 correntes, laço, porque agora eu vou trabalhar os pontos altos. Então eu tenho que trabalhar 3 pontos altos. Você viu o primeiro, você vê o segundo. E é claro que você vê o terceiro, sempre observando que na extremidade são 3 pontos altos. Minha gente, mais uma carreira executada. Gente, esta carreira é a última carreira da minha sequência em que eu trabalharei de uma vez só todo o conjunto de pontos que eu tenho neste momento. Por quê? Porque agora eu vou desmembrar a execução, realizando, após esta carreira, este motivo em separado de todo o restante da execução. Então, é a última carreira de continuidade mesmo. Depois, nós vamos trabalhar até um determinado ponto e este motivo não será mais trabalhado até que nós alcancemos o final deste lado da execução, tá bom? Então, olha lá, ó. 1, 2 e 3 correntes. Já podemos vir aqui virar nosso trabalho. Aqui nós vamos trabalhar então os pontos altos. Então você vê aqui 1 e 2, né? No total de 3, porque o cordão de 3 correntes faz a vez de um ponto alto, tudo bem? Você vai fazer então aqui, veja só, 1, 2 e 3 pontos, 3 correntes e o ponto baixo sobre este arco. Novamente 3 correntes, ponto baixo sobre o próximo arco. 3 correntes, ponto baixo no próximo arco. 3 correntes, ponto baixo no próximo arco. 3 correntes, laçada, porque agora vem o ponto alto. Gente, além de ser a última carreira aqui no meu caso, né, que a gente vai trabalhar a continuidade toda da carreira, também é a última carreira dos aumentos destes motivos, tá bom? Ok. Na continuidade, 1, 2 e 3 correntes, lace e mantenha. São 2 pontos altos. Olha aqui. Ah, escapou. Vamos fazer de novo, ó. Primeiro ponto alto. E agora veja o segundo ponto alto. Tudo bem, né? Eu acho que a gente tá acompanhando tranquilamente por enquanto. Fazemos então 3 correntes e eu já laço, porque vem um pineapple aqui. Então, sobre este, veja só, sobre este ponto alto, primeiro pineapple. Então, aqui, primeira passada, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Laço e vou arrematar tudo. Veja só aqui a minha situação. Fechei o pineapple, tudo bem? Faço 2 correntes e vou fazer o aumento no próximo ponto alto. Então, são 2 pontos altos intercalados de 2 correntes. Olha lá. Tudo bem, gente?
Na continuidade, nós executamos então 3 correntes. Já deixa eu puxar o fio aqui. Vou laçar e olha lá, ó, estou no outro ponto abacaxi. Então, vou trabalhar os meus 2 pontos altos, olha aqui, ó, né? Porque nós estamos na extremidade interna, tá bom? Vou fazer as 3 correntes e novamente eu vou fazer aqui deste lado o que eu fiz na outra extremidade. Novamente 3 correntes para prender com ponto baixo sobre o arco, né, de 3 correntes da carreira anterior. E nós vamos repetindo isso até que se finde os arcos de correntes. Novamente 3 correntes para fazer os 3 pontos altos da sequência. Então, aqui você vê o meu terceiro ponto alto. Fio para nós. Gente, agora eu vou trabalhar novamente a união destes destas duas sequências de pontos pineapple, né? De pineapple stitch. Então, o que vai acontecer aqui é assim. Esse ponto, ele tem que sumir, né? Eu não vou utilizá-lo, mas eu preciso fazer uma inversão de pontos aqui. Nesta inversão de pontos, eu vou trabalhar da seguinte forma. Eu vou trabalhar 3 correntes e eu vou laçar. Sobre este ponto, eu vou trabalhar um pineapple. Então, você vai ver pela primeira vez 2 pineapples na mesma direção. Olha aqui e eu fechei. Olha, então são 2 na mesma direção, na mesma sequência, né? Eu faço 2 correntes e eu laço, faço o meu aumento aqui. Olha lá, ó. Então são 2 pontos altos intercalados de 2 correntes, sempre lembrando que isso, gente, é tudo no mesmo ponto de base. Vá observando aqui, inclusive esse desenho a gente já nota fácil de certa forma, né? Agora, nós fazemos as 3 correntes e eu laço. Ignoro. Gente, eu vou ignorar esta sequência aqui. Lembra que nós fizemos, então, cordão de correntes, nós fizemos ponto baixo e nós fizemos cordão de correntes aonde nós executamos o ponto alto. Perceber? Foi ponto alto, 3 correntes, ponto baixo, 3 correntes, porque foi do outro lado, né? Outra direção. Nesse momento, isto vai sumir. E sobre este ponto, eu vou trabalhar um pineapple. Então, tendo a laçada, eu venho aqui e eu executo o pineapple. Então, primeira passada, segunda, terceira, quarta e quinta. Olha lá. Fechei. Viu só? Tá? Novamente eu faço 2 correntes e eu laço. Na sequência, eu vou trabalhar então, ó, no segundo ponto, o aumento. Então eu vou fazer 2 pontos altos intercalados por 2 correntes, tudo isto no mesmo ponto de base. Olha lá. E aí eu estou matando esta sequência, né? Eu vou matar já esta sequência que vinha por fora, porque ele vai se unir com este de dentro. Ele vai ser mantido. Perceberam? Gente, a próxima carreira não irá até este motivo. Simplesmente irá irá até este motivo sim. Não irá até este. Então ele se acaba, né? Ela se encerra aqui nesses 2 pontos altos, que até então era a parte interna do meu motivo abacaxi. Na continuidade, lembrando que agora a gente não vai até o fim, a divisão já acontece, tá? Eu vou fazer então 3 correntes e eu vou virar o meu trabalho. Peraí, que já tá bem grandinho, a coisa já começa a ficar mais complexa. Eu laço e eu vou trabalhar um pineapple logo no início. Então, primeira, segunda, terceira, quarta e quinta passada. Vou fechar, tá aqui com o meu, ou melhor, com a minha corrente. Fiz o primeiro pineapple da carreira. Faço 2 correntes
Laço, porque no ponto alto é o aumento. Então, são 2 pontos altos intercalados por 2 correntes. Olha lá. Tudo bem, gente? Até aí, a gente não vê novidade, né? Faço 3 correntes e laço, porque neste ponto alto, faço outro pineapple. Então, primeira passada, segunda, terceira, quarta e quinta. Laço e vou aqui, ó, trazendo para arrematar. Fecho com uma corrente e eu já sei que eu vou fazer 2 correntes na sequência. Tudo bem? Vou manter mais uma vez o aumento. Então, eu laço e sobre o ponto alto eu vou trabalhar 2 pontos altos intercalados de 2 correntes, tudo no mesmo ponto de base. Olha lá, ó, viu? Faço 3 correntes e laço. Vou trabalhar os pontos altos. Então, você vê o primeiro, você vê o segundo ponto alto e você vê, é claro, né, o terceiro ponto alto. Gente, agora não tem mais aumento aqui. E a Lana resolveu aparecer na nossa gravação. Não tem mais aumento. Então, veja, olha, 1, 2, 3 correntes, né? São 3 correntes que nós vamos executar. Porém, não se prende aqui. Vamos prender aqui. Faço aqui um ponto baixo. Novamente, 3 correntes e novamente ponto baixo. Aí é no próximo. 3 correntes, novamente o ponto baixo. Veja só tenho mais este, mas este não vai ser usado. Então, eu faço 3 correntes e eu já laço, porque aqui, vejam, eu já trabalho ponto alto. Então, tanto o primeiro arco quanto o último arco não são trabalhados na diminuição. Olha lá, você já tem uma quantidade menor de arcos. Perceberam? Na sequência, eu vou até o meu cordão, né, de pineapples, porque eu vou ter pineapple deste lado e deste lado do motivo, eu mantenho isso. Então, veja só, eu faço 3 correntes, deixa eu puxar mais fio, eu vou laçar. Aqui eu vou trabalhar pineapple. Então, 2 passadas, 3, 4 e 5 passadas. Eu laço. Vou aqui arrematar tudo e aqui eu fecho. Perceberam aqui a situação? Esse cordão, ele vai se manter, tá? Você vai fazer 2 correntes, vai laçar e vai manter o aumento. Então, no aumento, né, são 2 pontos altos intercalados de 2 correntes. Olha lá, tudo no mesmo ponto, tá? Olha aqui, ó. Aqui eu encerro. Na carreira anterior, eu viria, ó, continuaria até aqui, mas eu encerro aqui. Quando que eu vou retomar esta parte? Quando este lado tiver sido encerrado. Encerrei, eu volto e eu retomo o acabamento deste motivo aqui. Este intervalo não recebe pontos. Vamos para a próxima carreira. Nós começamos esta carreira novamente com os 3 cordões de correntes, mas olha só a situação, ó. Aqui nós começamos com pineapple, então já venho aqui com a passada, ó, primeira, segunda, terceira, quarta e quinta. Vou arrematar, vou fechar 2 correntes e laço. Vou fazer o aumento aqui, tá? Então, são 2 pontos altos intercalados de 2 correntes, tudo no mesmo ponto de base. Olhem lá, né? Faço aqui 3 correntes, ops, escapou, laço e vou trabalhar aqui, ó, os meus 2 pontos altos. Olha aqui a situação, um em cada ponto, tá? Agora o meu cordão tem 4 correntes e eu prendo no arco central com um ponto baixo. Olha aqui, ó, eu pulo, tá? Para prender, eu pulo, porque eu estou diminuindo, ok? Faço 3 correntes, no próximo arco, ponto baixo, e agora eu faço 4. Então, 4 correntes e eu laço, ignoro e venho trabalhar os 3 pontos altos que eu tenho na sequência. Você vê aqui o segundo, né? E você vê aqui
o terceiro ponto alto. Olha lá, cada vez mais você vai observar que vai fechar novamente o seu motivo. E olha aqui o cordão de pineapples acontecendo, tá bom? Na sequência, você vai fazer então 1, 2 e 3 correntes e vai laçar. Gente, aí assim, mais uma vez nós estamos com os cordões se mesclando. Eles ainda não se mesclaram totalmente. Então, uma vez que você tenha feito as 3 correntes, sobre o primeiro ponto alto, você vai trabalhar um pineapple. Então, uma passada, 2, 3, 4 e 5. Olha lá, eu aqui arrematando e eu vou fechar. Já deixo as 2 correntes prontas. Percebam, né, que você vai mantendo uma sequência, ó, aqui foram 2 consecutivos. Aqui intercalou, mas você percebe uma sequência de pineapples de um mesmo lado. Fica muito parecido uma coisa com a outra. Na sequência, você vai fazer, então, o aumento neste ponto. Então, aqui, ó, são 2 pontos altos intercalados de 2 correntes. Lembrando que é tudo no mesmo ponto de base. Na sequência, você fará 3 correntes, vai laçar e veja, sobre este ponto, veja, pule o pineapple. E sobre este ponto, você trabalha, então, um novo pineapple. Então, uma passada, 2, 3, 4 e 5. Aqui eu vou arrematar. E aqui é que eu encerro esta sequência. Com um detalhe, eu ainda estou com um cordão com 2 pineapples. Isso ainda vai diminuir. Por quê? Porque eu só posso ter um pineapple em cada sequência. E, na verdade, esta diminuição acontece na próxima carreira.